É inevitável que em algum momento da vida as pessoas passem pelo luto. O luto é um processo universal. Perder alguém que a criança gosta muito é muito difícil, é doloroso. E nesse caso das crianças, isso se torna ainda mais complicado, pois o seu entendimento sobre a morte ainda é restrito, dificultando a elaboração desse processo. Quando é alguém ou algum animal de estimação que a criança era dependente afetivamente falece, como que a gente pode lidar com esse processo no atendimento infantil? Eu sou a Amanda, do Guia Prático dos Pequenos, e hoje eu vou conversar com você sobre o luto e as possibilidades de intervenção no atendimento infantil. Há dois fatos muito importantes para a gente ter em mente. Durante a vida, a gente estabelece vínculos, e a morte é uma experiência inevitável que faz parte do jogo da vida. A perda por morte produz um intenso sofrimento. Quando a gente perde alguém, é muito duro, é muito triste, o luto precisa acontecer. Se tivermos um vínculo prioritariamente estrito, ou seja, dependente com uma pessoa, com algum animal de estimação que faleceu, que nos fazia sentir sensações únicas como bem-estar, alívio, liberdade, segurança, alegria, confiança, a dor tende a ser maior ainda, especialmente se a morte foi inesperada ou abrupta. O luto é um processo único, singular, e a intensidade e a forma vão variar para cada pessoa. Como o luto vai ser processado vai depender de diversos fatores. A história individual de amor, o vínculo com essa pessoa que a criança teve, como que a criança aprendeu a lidar com perdas de modo em geral, o suporte emocional, a rede emocional em relação a essa dor nesse momento que a criança está tendo, ou se a pessoa, o bichinho de estimação que faleceu, era uma das únicas oportunidades da criança experienciar a alegria. Por isso, é muito importante a gente respeitar o processo individual de cada criança. E tá tudo bem ser diferente de outra pessoa. Cada um teve a sua história de vida diferente. O tempo ou a duração do luto pode variar de pessoa para pessoa. Não há regras. A psicologia tem discutido esse processo e categorizado ele em fases. A primeira fase é a da negação. A criança se comporta como se quem morreu estivesse ainda presente. Por exemplo, ela prepara o prato favorito da pessoa, ou espera ela para brincar, ou se for um bichinho de estimação, chama o nome do cachorrinho ou do gatinho para ele vir. Ou tem pensamentos como, não pode ser verdade, ou deve estar acontecendo algum engano, minha mãe se enganou ao ter me contado isso. E é possível também que a criança ligue para o telefone da pessoa várias vezes esperando que ela atenda. A segunda fase é o da raiva. A criança culpa alguém pela perda, apresenta agressividades em diferentes contextos. Tem um sentimento de revolta. Por exemplo, não, isso não pode estar acontecendo comigo, porque será que eu fui mal, né? O que eu fiz para merecer isso? Como que isso foi possível? A terceira fase é o da barganha. E pode ocorrer com mais intensidade da criança recorrer a entidades divinas. Ou ter pensamentos como, se eu for boazinha, será que ele vai voltar? Ou talvez eu feche os olhos e pense, quando eu acordar vai estar tudo bem, vai ser só um sonho. Ou senão eu faria qualquer coisa para ter essa pessoa de volta. A quarta fase é da depressão. A criança começa a se tornar consciente de que nada do que fez antes mudou essa questão da perda. E essa fase ela é marcada pela tristeza, pelo choro, pelo desejo de ficar sozinha ou distante, quieta, e deseja vivenciar o seu próprio processo de enlutamento. Pode ocorrer pensamentos como, nunca mais vai ser como antes, ou tá tudo tão cinza, eu tô tão tristinho. E costuma ser o momento mais solitário da criança. O momento de tristeza pode ocorrer desde quando ela recebe a notícia até estar presente em todas essas fases do luto. Só que é na fase da depressão que isso se torna mais evidente. E por fim, a quinta fase é a da aceitação. Aceitação não significa que está tudo bem, que não significa que a criança se conformou, ou que significa comodismo ou passividade. É um período, na verdade, em que a criança reconhece que os seus feitos de antes realmente não surtiram efeito para alterar a morte.
E a aceitação, então, facilita o enfrentamento desse momento difícil, permitindo à criança viver experiências difíceis presentes nessa situação. Ela abre espaço, então, essa fase, para novos acontecimentos e emoções. Mudança de apetite, sono, dormir junto com a mãe, agressividade com outras pessoas ou em outros contextos também podem ser vistos nesse momento, tá? Uma observação importante. Essas fases, elas foram categorizadas de modo didático. Não é uma regra que todo mundo, toda criança vai passar por todas essas fases. E não necessariamente elas ocorrem na mesma ordem, tá bom? Bem, culturalmente é encorajado nas crianças a evitarem entrar em contato com esses sentimentos desagradáveis, né? Pais podem fugir do assunto, disfarçar, não falar disso com a criança, além de poder utilizar de metáforas que acabam mais prejudicando do que auxiliando. Por exemplo, falar que a pessoa foi pro céu pode gerar dúvidas na cabecinha da criança. Poxa, ele escolheu ir pra lá ao invés de ficar aqui comigo. Ou se não dizer que a pessoa tá dormindo ou tá com Deus, pode até trazer revolta. Ou pedir insistentemente para que a pessoa que morreu acorde. Dizer que a pessoa virou estrela ou que foi numa viagem, a criança pode passar a acreditar que ela vai voltar. E isso dificulta que ela vivencie esses aspectos dolorosos, mas necessários para a elaboração e a resolução desse luto. É comum a gente encontrar pessoas que desde criancinha foram ensinadas a evitar fortemente as emoções, pensamentos, sentimentos, aquelas reações fisiológicas de medo, da ansiedade, lembranças, etc. Já que foi ensinado para elas que a expressão de todos esses aspectos poderiam ser considerados como sinal de fraqueza ou de adoecimento. E na nossa sociedade, de modo geral, ensina as crianças desde muito cedo a não expressarem as suas emoções ou pensamentos, a racionalizarem, controlar todas as suas experiências, a sempre manter o pensamento positivo. Desde muito cedo, alguns acabam ensinando para a criança que é possível controlar sentimentos e é verbalizado para ela expressões do tipo: não chore, não fique desanimado. Evitar dores e frustrações pode resultar em a criança deixar de viver sua vida, não se expondo a atividades cotidianas que são agradáveis e importantes de serem feitas. Quando a pessoa tenta, ou a criança tenta fugir de um pensamento, ou de um sentimento, ou lembrança, também evita entrar em contato com o contexto, com o momento presente, e consequentemente pode afastar dela dos seus valores. O desenvolvimento da aceitação depende do entendimento de que gastar tempo lutando ou resistindo a pensamentos e sentimentos vai impedir o avanço da vida. Então, ao vivenciar o processo de luto, o ser humano, seja criança ou adulto, vai construir um novo senso de significado para a sua vida. Buscas por um psicólogo infantil são feitas quando, por exemplo, a criança não consegue mais realizar atividades cotidianas ou a busca vem por causa dos efeitos dessa perda, como a agressividade, o apetite alterado, ou até mesmo para a criança não estar lidando muito bem com aquelas 4 fases que eu descrevi. Na clínica, a gente precisa entender a história de aprendizagem da criança em lidar com essas perdas. A história de interação com a pessoa que faleceu, como é que está a sua rede de apoio, como que os familiares, os colegas têm dado apoio para ela, como que essa rede de apoio tem lidado com a morte, como que tem sido feito o próprio luto deles, e verificar também, investigar o entendimento da criança sobre o ciclo da vida, que inclui a morte, entre outras questões que precisam ser investigadas. Então, a gente procura criar caminhos terapêuticos que possam estimular a criança a experienciar a dor produzida pelo luto e as suas fases. Isso pode auxiliar na redução importante dos efeitos dolorosos gerados pela perda da pessoa amada. Nesse contexto, não é dado ênfase na necessidade de modificação, evitação ou controle dos sentimentos. Afinal, nenhum comportamento que a criança vai fazer vai mudar a questão da perda.
Então, o luto e esses caminhos terapêuticos, na verdade são um processo para a adaptação da criança nesse novo ambiente, nesse ambiente modificado, na ausência daquela pessoa que fazia a criança experienciar situações de alegria e de bem-estar. Então é importante trazer na clínica que esses sentimentos, pensamentos e lembranças são naturais, dado o contexto, dado que alguém muito querido, né, que a criança tinha uma certa dependência, foi embora e que não vai mais voltar. E não há nada que se possa fazer. E fazer com que o clientinho, ou seja, a criança, entre em contato e experiencie, vivencie e expresse esses pensamentos e emoções, com o objetivo de ocorrer a adaptação da vida na ausência da pessoa que faleceu. É a questão de aumentar a sua rede de apoio. Se antes era somente aquela pessoa que faleceu que era a sua rede de apoio, vamos ampliar esse leque. E é interessante a gente ter em mente que a tristeza ela pode funcionar como uma mola que pode impulsionar a sair do lugar. Dar lugar à tristeza é permitir reflexões. Crianças elas precisam receber informações claras sobre a morte para evitar a propagação de sentimentos como medo, insegurança e culpa. A idade da criança é um fator importante para a gente adequar a nossa linguagem e quais recursos a gente vai utilizar para falar com ela sobre essas questões da perda, né? Especialmente sobre morte. Ao falar de morte com as crianças, é importante, né, como a gente viu, a gente não utilizar prioritariamente de metáforas ou outro recurso para minimizar o sofrimento. É importante a criança entrar em contato com a dor para aprender a vivenciar suas perdas e expressar seus sentimentos. O importante é falar com uma linguagem acessível à idade, ser sincero, usar uma linguagem simples e direta, falar que a pessoa não pode mais respirar, andar, assim como quando o mosquitinho morre. Na maioria dos casos, não é preciso entrar em detalhes de como que foi a morte. Então, falar com a criança é uma maneira de ajudá-la a lidar com essas perdas, que queremos ou não fazem parte das nossas vidas. Portanto, é necessário permitir sentir falta. E é uma tarefa difícil, especialmente quando a criança procura a todo custo evitar perdas, né? Ou esses sentimentos e pensamentos desagradáveis. E é o nosso papel como psicólogo dar um novo significado para a morte, um novo sentido para a vida e encontrar novas formas para a criança retomar as suas atividades cotidianas, mesmo sendo uma tarefa muito difícil de ser realizada no começo. Então a gente caminha para uma fase da aceitação, aquela quinta fase, que é a atitude de não fugir, mas de permanecer presente, permanecer de forma consciente às sensações e sentimentos desagradáveis, sentir e deixar irem e virem naturalmente, sem esforço. É sobre deixar a criança consciente sobre a vida e se permitir viver sensações desagradáveis de uma forma menos aversiva. Na psicologia, tem se falado de algumas tarefas importantes nesse processo do luto. A primeira é entender que a morte de algumas pessoas é um fato natural da vida e que isso pode implicar em aceitar que essa pessoa se foi e que não irá mais voltar. Então, o papel do psicólogo infantil é tornar a criança cada vez mais sensível às situações e atividades atuais em sua vida, ou seja, que a vida continua e que tem muito mais a ser oferecido para ela. E uma das formas do psicólogo infantil enfraquecer ou tornar menos provável a evitação da criança sobre a morte, ou a pessoa ou o bichinho de estimação que morreu, é introduzir aos poucos esse assunto, é o comer pelas beiradas. Um exemplo é quando o terapeuta incentiva gradualmente a criança a entrar em contato com estímulos que evocam lembranças do falecido. Por exemplo, discutir assuntos que envolvam o falecido sem falar da sua morte propriamente dito, ver fotografias ou visitar lugares que os dois frequentavam juntos. Isso vale o terapeuta também junto com a criança nesses lugares. Gradualmente, então, vai sendo apresentado estímulos que inicialmente seriam mais aversivos, até chegar naqueles que estão diretamente relacionados ao falecimento.
A segunda tarefa é o processamento da dor da perda, o entendimento do que está sendo sentido frente à ausência da pessoa que faleceu. Para que seja sentido essa dor, é importante permitir que a criança se manifeste. É normal que a criança evite falar da pessoa morta, né? Ver fotografias e frequentar lugares que costumavam frequentar juntos. É importante a gente ter em mente das consequências desse querer evitar para a gente enfraquecer ele. Como qualquer outro comportamento, a evitação é funcional, tem um objetivo ali. Né? De curto prazo, essa atitude, evitar, gera sentimento de alívio, porque evita o sofrimento. Mas de longo prazo, isso pode ser prejudicial para a criança por impedir a adaptação dela frente a esse ambiente modificado, sem a pessoa que era uma fonte de experiências prazerosas. Isso, então, acaba virando uma bola de neve, porque evitar acaba afastando essa sensação desagradável, então chegar na fase da aceitação dificulta. Vivenciar a dor, a tristeza e o pesar das perdas por meio da expressão dos seus sentimentos e emoções é uma oportunidade da criança se sentir acolhida e amparada em sua dor. A terceira fase é adaptar ao mundo em que a pessoa amada está presente. Terceira tarefa. É o momento de se comportar sem a pessoa amada. É o momento de entender que mesmo na perda pode haver e continuar os ganhos na vida. Continuar fazendo as coisas produtivas que eram feitas na presença da pessoa que faleceu e nas circunstâncias que antes eram vividas e não mais são. Então, incentivar a criança a observar que ela é capaz de continuar a vida. Seja se apoiando na sua rede de agora ou desenvolvendo novas redes de apoio, especialmente para aquelas crianças que são dependentes afetivamente daquela que faleceu. A quarta tarefa é incentivar que a criança encontre um meio de estabelecer conexão com aquele que se foi. Não a nível espiritual, mas a nível de comportamentos socialmente aprendidos com eles. De modo que estão relacionados à pessoa por meio de valores ensinados, né? Falas características, costumes a serem repetidos, né? Estabelecendo, então, uma relação sem que gere, né, aquele sofrimento insuportável. E que, ao contrário, né, aumente a sua qualidade de vida de quem ficou, da criança. Bem, de modo geral, pode ser necessário o psicólogo infantil executar atividades lúdicas conjuntamente com a criança, uma vez que são importantes para a criança entender a perda, aprender a conviver com a ausência da pessoa ou animal de estimação, desenvolver o repertório de aceitação, né, ao ensiná-la a validar, a respeitar os seus estados emocionais, a ser empática com os sentimentos e emoções das outras pessoas, né, entre outros. E como é feito, né, manter sua qualidade de vida. Só uma observação importante. Se não houver repertório ainda, é importante ensinar a criança a identificar, nomear e expor esses seus estados emocionais, sem haver qualquer tipo de críticas, né, ou bloqueando essa esquiva dela, né, ou desse autocriticismo, ou de culpa por estar se sentindo de determinada forma. Várias atividades podem ser trabalhadas com a criança. A escolha delas vai depender de cada caso, após a realização da nossa queridinha análise funcional, né? Análise funcional dos seus comportamentos, considerando o seu repertório atual e as queixas ou demandas trazidas pelos familiares. Algumas dessas atividades podem ser músicas, filmes e poemas sobre perdas inevitáveis. Escrever cartas expressando todo o seu pesar, desesperança, desalento, desilusão, do não querer viver sem a presença da pessoa, contando da sua saudade. Ou um diário, né? Sentimentos ou pensamentos cotidianos na pós-perda ou antes da perda, de como era antes. E se a criança não souber ainda como escrever, vale substituir essa escrita do diário por desenhos, né, o recorte de revista, imprimir imagens, né? E o terapeuta também, como outro tipo de intervenção, pode dar modelo de como reagir quando perde em algum jogo no geral, né? Com a função de induzir essa generalização, né? Perdas nos jogos com perdas
com a vida, ou se não deixar a criança perder nesses jogos e mostrar que tá tudo bem. Trabalhar também a validação dos seus sentimentos e induzir essa autoexpressão nesse contexto de luto e de outros contextos também, né? Algumas atividades que podem favorecer, né, essa identificação e nomeação de sentimentos junto com a autoexposição é o jogo da memória das emoções, o livrinho dos sentimentos, entre outros. Soltar balão também é uma outra atividade como ritual. Discutir com a criança sobre perdas de pessoas ou coisas que amamos e que a gente não tem controle. Discutir ciclos da vida da natureza. Por exemplo, trazer exemplos de plantinha, né? Ou até mesmo de nós humanos, do início, do nascimento, do meio, de viver a vida e até o morrer. E trazer que isso faz parte da natureza. Isso é normal, isso é natural. Discutir com ela o que é a morte, o que é esse cemitério, o que é o velório, né? O que é a vida. Abrir a oportunidade também para ela perguntar alguma curiosidade sobre esse tema que ninguém nunca explicou para ela ou que ela nunca teve curiosidade em perguntar para alguém. Ou fazer um livrinho de memória dessa pessoa que faleceu, ou fazer uma homenagem. Esse processo de psicoeducação ou da discussão com a criança envolve 4 pilares que apoiam, né, os estudos sobre a elaboração do luto por parte das crianças. O primeiro é a universalidade. Universalidade na compreensão de que todos os seres vivos devem morrer um dia. O segundo pilar é o fato que uma vez morto não se pode mais voltar à vida. O terceiro pilar é a cessação da vida corporal, a compreensão de que a morte envolve um fim de todas as funções corporais e dos órgãos. E por fim, o quarto pilar é o da causalidade, a noção de que é precisamente a cessão das funções corporais que causa a morte. Isso tudo, então, fornecendo apoio à criança, bem como esclarecendo que as pessoas mortas não voltam e que todos morrerão um dia, incluindo ela própria, mas que ainda não se sabe como ou quando. E é fundamental também alertar que as pessoas mais próximas não vão desaparecer todas ao mesmo tempo. Pedir para fazer um desenho da pessoa ou momentos relacionados a ela e perguntar quais pensamentos e quais sentimentos que ela teve quando essa pessoa ou esse animal de estimação morreu. Procurar em revistas ou na internet imagens de objetos e situações que podem provocar a morte de alguém. Fazer um desenho de um momento feliz em que ela estava com a pessoa ou com o animal que morreu e depois escrever uma carta para essa pessoa dizendo como que ela se sente agora e lembrando das coisas boas e ruins pelas quais as duas passaram juntos. Escrever ou desenhar coisas que têm e que acontecem num velório, né? Fazer um desenho de como que é um cemitério, ou recortar figuras que representam elementos desse cemitério. Fazer uma lista de sentimentos que ela teve, né, com essa pessoa e contar os momentos ou sentimentos. Escrever ou desenhar coisas, né, que a pessoa ou que o animal que morreu fez por ela, né, e pelas quais a criança se sente grata. Fazer um desenho daquilo que ela mais sente falta de fazer com a pessoa, com o animal que morreu. Discutir se há alguma coisa de que ela gostava que a pessoa que morreu soubesse e pedir para escrever sobre isso. Discutir que coisas a criança poderia dizer para um amigo dela que está passando pela mesma situação. Pedir para fazer um desenho de algo que aconteceu, que ela gostou muito, que sente saudade, né? E outra coisa é imprescindível a orientação de pais ou com os responsáveis da criança. Para as crianças, os adultos são vistos como referência, são um modelo para ela. E muitos adultos não enxergam o valor que eles têm em relação à educação infantil, né? Os adultos controlarem seus sentimentos, não demonstrarem o luto, emoções, pode ser prejudicial para a criança, porque a criança imita os adultos. Então, trabalhar com esses próprios pais, né, ou responsáveis, né, sobre o processo de luto é fundamental. Instruí-los sobre a validação dos sentimentos, a escuta ativa e espelhada, não só no contexto do luto por morte, mas em outras situações cotidianas também que envolvem perdas. Por exemplo, dar um modelo para ele de: eu sei que você queria muito brincar com esse brinquedo e que
por não poder fazer isso você tenha ficado muito chateadinho. Eu entendo que você tem esse sentimento. Não é um problema chorar, mas no momento a gente não pode ter esse brinquedo. Então vamos fazer o seguinte: primeiro nós terminamos de arrumar o quarto, depois você pode brincar com o brinquedo. Então, nesse momento de psicoeducação com os pais sobre o luto de modo geral, é importante a orientação de que a criança precisa saber que esse processo, a morte e o luto faz parte da vida e que não se deve disfarçar, tentar aliviar por meio das metáforas ou não conversar com ela sobre isso. Além disso, orientar que se a criança não quiser ouvir dos pais sobre isso, não é preciso obrigar elas a ouvirem e nem a participar de algum ritual da família. Então, disfarçar e evitar entrar no assunto não é uma proteção da criança, pois os pais estariam impedindo que ela passe por um processo importante e que vai estar em todos os momentos da nossa vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!